Estamos ao vivo! Vamos aguardando enquanto o Instagram vai avisando. Deixa eu ver se eu brinco um pouquinho com esses filtros enquanto isso. Beltrán Tênis. Magali. Can you hear the sound? Can you hear the song? Conseguem ouvir a música? Conseguem ouvir a música? Lúcia também. Conseguem ouvir a música? É só aguardando um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando para as pessoas. Quem estiver depois aí assistindo a gravação, aí pode pular essa partezinha inicial ou pode curtir o som também. Na live de hoje, como o ego te impede de ser livre. Show, Magali. Espero que não esteja com nenhum delay. Eu ia brincar com os filtros, acabei nem brincando. Isso daí, manda coraçãozinho, manda aviãozinho aí para quem você acha que vai curtir esse tema. A live hoje é em português. Mas a questão do ego impacta também para o aprendizado do inglês. Lúcia, yes, perfect. So good to see you guys here. I am happy. Vamos só dar mais uns minutinhos aí. Vocês conhecem essa música? Do you know this song? Conhece essa música? É do Cranberries. I'm free to decide. Chefe Fridor. Tudo bom, Rubem? Não sei se eu chamo de Rubem, se eu chamo de Júnior, né? Não sei exatamente como é que eu chamo. Como é que você prefere ser chamado? Acho que é Rubem, né? Júnior é só a Cat que chama de Júnior. Vamos começando. Que alegria estar aqui. Muito feliz mesmo. Na semana passada eu já comecei a falar desse tema de ser livre para ser você mesmo. E eu resolvi assim aprofundar mais um pouquinho. Falei, tem mais coisa ainda para trabalhar. Eu ia abordar um tema diferente, mas eu resolvi abrir uma caixinha de pergunta. Rita, também seja bem-vinda. Resolvi abrir uma caixinha de pergunta para perguntar para a pessoa. Obrigada! Jô também, obrigada pelo elogio, Rubem. Eu resolvi abrir uma caixinha de pergunta para saber assim, o que te impede de ser livre, de se sentir livre? Porque eu fiz uma enquete na outra semana perguntando se a pessoa, você se sente livre para ser você mesmo? E aí 80% das pessoas que responderam, e foi um número alto até de pessoas que respondeu, nem sempre todo mundo responde, lógico, né? Quando a gente abre caixinha de enquete, né? E aí eu sabia que era Rubem Júnior, né? Agora a questão é como é que você quer que ser chamado. Lília também, seja bem-vinda. Então eu fiz a enquete e das pessoas que responderam, 80% diz que não se sente livre. E eu falei assim, gente, mas é um número muito alto. E eu parei para refletir, de fato, assim, há alguns anos eu também não me sentia 100% livre. E eu fui fazendo mudanças para conseguir esta liberdade que eu experimento hoje. Então, na semana passada eu falei do que impacta, né, do que está envolvido nas questões de se sentir livre. E aí nessa live de hoje, antes da live de hoje, eu resolvi perguntar, né? O que te impede? O que você percebe que te impede de ser livre? O que você acredita que te impede de ser livre? Liliane também, seja bem-vinda. E aí vieram algumas perguntas. Veio insegurança, veio ego. Quando veio o ego, eu falei assim, gente, isso daqui merece um vídeo. Depois eu falei assim, não, isso não é um vídeo. Essa daqui merece uma live. Por quê? Para a gente poder entrar em mais profundidade mesmo nesse assunto. Então, eu já pergunto aí para vocês, o que impede vocês de se sentir livre? Ou de se sentir plenamente livre? A Marinês foi a que respondeu,
que é o ego, né? O ego é que impede de ser livre. Elton também, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos lá. Alguns avisos, né? Eu toda quinta-feira venho fazendo live, então é uma felicidade muito grande. Eu vinha há um tempo atrás fazendo lives todas as semanas, dei uma parada, agora resolvi retomar. Por quê? Porque eu acho que tem muito conteúdo, muita coisa diferente para a gente abordar. Algumas lives eu faço em inglês, outras em português, outras eu falo em inglês e depois em português. Eu estou pensando em fazer este conteúdo de hoje, na semana que vem, totalmente em inglês. Ao invés de ser parte em inglês e parte em português, ou seja, falo em inglês, depois faço a tradução, eu estou pensando na semana que vem fazer este conteúdo totalmente em inglês. Essa é que é a minha ideia. Mas eu vou ver assim de vocês, sabe? À medida que a gente for avançando aí na live, vocês vão me sinalizar se vocês topam, tá? Então, a live de hoje é uma live onde a gente fala de estratégia, onde a gente fala de padrões, onde a gente fala de bloqueios. E essa live, então, de hoje vai ser em português. Leandro também, Alexandra, que bom ter vocês por aqui. Então, toda quinta-feira, sempre às 20h30. Agora estou retomando as lives semanais. Fiquem até o final, porque vai ter uma surpresa lá no final. Pega já papel e caneta, porque tem bastante coisa aqui para você ir fazendo anotações dos pontos-chave, fazendo anotações de perguntas que eu vou fazer aqui. A tua própria reflexão também, né? Então, já pega papel e caneta para poder ir fazendo anotações aí, e aí você vai aproveitar mais ainda, né? Que mais? Já manda um aviãozinho também para as pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá? Porque assim o Instagram também vai ajudando a divulgar para mais pessoas. Porque qual é o ponto, né? Márcia, que coisa boa te ter por aqui, que delícia! Márcia tá reconhecendo aqui que lindo esse blazer que eu estou usando? Giovanni, André Ricardo, que coisa boa. O grupo tá aumentando. Eu tô feliz, tô feliz. Então, já manda aí aviãozinho para as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo, como o ego te impede de ser livre. E neste momento de pandemia, é lógico que a gente está com parte da nossa liberdade limitada, mas não significa que eu não possa me sentir livre, mesmo dentro desse contexto. Então, essa é uma das coisas que a gente vai ver também, né? Marielle também, Machado deve ser parente da Marinês. Então, assim, mesmo dentro do contexto, é possível eu me sentir livre. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho também com essa questão das percepções, Então, fiquem até o final. No final vai ter uma surpresa e tem bastante conteúdo. Pega papel e caneta para a gente poder aproveitar isso tudo, né? Para vocês poderem aproveitar bastante todo o conteúdo dessa noite. É a primeira vez que eu estou abordando este conteúdo especificamente. Provavelmente não vai ser a última, né? Por que eu tenho feito essas lives? Porque eu quero que o máximo de pessoas possível conheçam também o meu trabalho. O meu foco hoje está em desbloquear o inglês. Mas eu não trabalho só com isso. Então, eu estudei programação neurolinguística. Quem me conhece já sabe da minha história, mas nem todo mundo conhece a minha história. Então, eu fiz vários cursos em programação neurolinguística, em hipnose, em transe, para poder ajudar as pessoas a mexerem nesses programinhas que a gente tem aqui dentro da mente da gente e que são eles que nos limitam. Então, se eu quero me sentir mais livre, se eu quero me sentir mais feliz, ou se eu quero qualquer coisa que eu ainda não tenho ou que não está no nível que eu desejo, dá para trabalhar com a programação neurolinguística para ajudar a essa vida ser mais leve, mais alegre, mais feliz. Essa é a minha missão. Brendinha também, coisa boa de ter por aqui. Então já vão mandando aí aviãozinho para as pessoas. E eu tenho feito essas lives por quê? Porque eu tô também divulgando dois produtos que eu tô lançando, né? Eu vou lançar em agosto a terceira edição já do Journey to Flow, que é o programa para destravar de vez o inglês, né? Então vai começar lá em agosto. Em julho eu já vou começar a fazer o programa Free to Flow, que é um programa que antecede o Journey to Flow. O Free to Flow é 100% gratuito,
totalmente online também. Vai ser em julho, para eu depois, em agosto, a gente já começar o Journey to Flow. Então, se você tem interesse em se desenvolver no inglês, vários aqui já são meus alunos, já conhecem, né? Mas se você tem interesse ou se você sabe de alguém, me ajuda a divulgar, tá? E vou lançar também, agora ainda em maio, um programa focado para empreendedores. E qual é a ideia? Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Mastermind. O Mastermind é um programa onde a gente cria um grupo de apoio para uns apoiarem os outros, para todo mundo crescer junto. Por quê? Porque mais pessoas pensando numa mesma situação, a gente com certeza tem mais soluções, né? Eu tenho ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma, então eu resolvi fazer este Mastermind para... Travou? Voltou. Só que o Mastermind para empreendedores é para quem já fala inglês, tá? Por quê? Porque as pessoas às vezes... O problema não é desbloquear, elas já passaram dessa fase, mas elas precisam praticar. Então precisa ter um nível de conforto para conversar em inglês. E aí vai conversar, a gente vai abordar assuntos, as discussões, as conversações todas, a prática da conversação vai ser focada no inglês. Então é dois em um, né? 2 em 1. Trabalhar a conversação e ao mesmo tempo se desenvolver enquanto empreendedor, um empresário e fazer uma rede de apoio também enquanto empresário. Como é difícil essa fase, né, da gente empreender, às vezes é muito solitário, né? Então essa que é a ideia do Master Flow, estou chamando de Master Flow. Então esses são os avisos que eu tinha para hoje. Vamos lá entrar no conteúdo propriamente dito. Então, quando a gente fala da liberdade, né, como o ego te impede para ser livre, eu preciso, num primeiro momento, antes de entrar a fundo, conceituar. O que eu estou chamando de liberdade? O que eu estou chamando de ego? Então, na semana passada, a gente entrou um pouquinho nessa questão da liberdade, né? Então, eu vou compartilhar, assim, o que para mim eu estou chamando de liberdade. Quando eu fiz quando eu preparei esse conteúdo, então tem aqui o mapa mental que eu criei, né? Cada vez eu crio um mapa mental de uma forma diferente. Então, quando eu montei esse mapa mental, eu falei assim, não, eu preciso conceituar o que eu estou chamando de liberdade. Então, liberdade para mim é fazer o que eu quero, é conseguir fazer o que eu quero. Quando eu sei que eu consigo fazer o que eu quero, eu me sinto livre, né? Então, esse é o conceito que eu tô dando para a liberdade. E também, né, saber que sou eu quem escolho o que eu quero fazer. Sou eu quem escolho o que fazer. Porque mesmo que eu consiga fazer o que eu quero, eu não vou fazer o que eu quero 100% do tempo, né? Seria talvez até eu caísse para o egoísmo se eu estivesse fazendo o que eu quero 100% do tempo. Então, nas vezes em que eu não consigo fazer o que eu quero, se eu sinto que sou eu que tenho escolha, eu também estou me sentindo livre. Livre para escolher o que eu quero fazer. Ainda que o que eu quero fazer seja colaborar com outra pessoa. Eu estou colocando a vontade da outra pessoa num primeiro momento acima da minha. Mas por quê? Porque dentro dos meus valores faz sentido ter essa relação com essa pessoa. Faz sentido ver que essa pessoa está bem também e a pessoa vai fazer por mim também, né? Então, essa consciência, esta ciência de que sou eu quem estou escolhendo, eu quem estou fazendo as escolhas, de como é que eu quero dedicar o meu tempo, os meus recursos, isso me faz sentir livre. E livre também para fazer do jeito que eu quero. Eu já trabalhei com outras pessoas, mesmo empreendendo, e eu percebi que nem sempre eu tinha total liberdade para fazer do jeito que eu queria. E foi me incomodando e eu falei assim, não, tá na hora de mudar isso daí. Então, hoje, eu tenho liberdade de fazer do jeito que eu quero. As coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que faz sentido. Agora, passa também por uma coisa de eu me conhecer. Então, quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de ego, a gente está falando muito de autoconhecimento.
tá? O outro conceito que eu quero trazer é o conceito de ego. Então, quando eu falo ego, de que eu tô falando? A gente se acostuma a viver a vida num piloto automático. Às vezes a gente para refletir, puxa, tô gostando do que está acontecendo aqui ou não, né? Às vezes a gente para refletir, mas muitas vezes a gente entra no piloto automático. Então, até que ponto você... Ah, voltou. Travou geral, né? Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Eu acho que o Instagram vai vendo que não tem ninguém comentando, não tem ninguém mandando coraçãozinho nem aviãozinho. O Instagram dá uma travada. Estão conseguindo me ver e ouvir bem? Silêncio total. Agora sim. Show, show. Então já pode mandar aviãozinho aí, pode mandar coraçãozinho, que o Instagram sabe que tá tendo movimento aqui nessa live. Legal. Obrigada, Magali. Obrigada, Leandro. Então, o que eu tava falando, né? A questão aí do Brendinha, legal, Márcia. A pena não poder te chamar aqui, Márcia. Vamos combinar uma live. Vamos combinar uma co-live aí. Então eu tava conceituando o que é o ego. Eu perdi todo o meu comentário. Ah, que pena, Lúcia. Caiu e voltou, né? Pedro Oliveira, boa noite. Boa noite. Acho que deve ser Pedro, né? Deve ser Pedro. Pena aí que perdeu o comentário, Lúcia. Mas vamos lá então, vamos lá. Eu estava conceituando, então, o que eu estou chamando de ego. Então, todos nós temos um eu superior, que é assim, quem eu sou de verdade. Não quem eu aprendi a ser para me moldar, para me adaptar às situações, porque é importante eu me adaptar às situações que estão à minha volta. É importante eu me adaptar às pessoas que são importantes para mim. Eu achar um equilíbrio entre os meus comportamentos que fazem bem para mim, mas fazem bem também para as outras pessoas. Eu achar esse equilíbrio é importante, mas eu não posso confundir isso com quem eu sou. Eu sou muito mais do que os meus comportamentos, né? Sérgio também, seja bem-vindo. Eu sou muito mais do que os meus comportamentos. Então, eu tenho esse meu eu superior, né? Agora, eu tenho também quem eu acho que eu sou, porque nem sempre eu tenho a visão real de como eu estou me comportando. E tem a forma como as pessoas me enxergam. Então, tem 3 identidades aqui em movimento. Tem 3 identidades em movimento, né? Tem quem eu sou de fato, na essência, e quanto mais a gente vai se conectando com isso, mais espontâneo a gente fica, mais natural, mais as coisas ficam leves, né? Passei a me sentir totalmente livre quando ninguém mais dependia de mim e de ter obrigações com os meus filhos. E isso é interessante, né, Lúcia? Porque depois que os filhos crescem, aí a gente parece que relaxa mais um pouco. Mas, ainda que eu tenha responsabilidade com os meus filhos, meu filho já é crescido, mas mora comigo ainda. Eu tenho responsabilidades ainda com ele. Eu tenho responsabilidades até com a minha mãe, mesmo ela estando lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente já vai cuidando uns dos outros. Agora, esta responsabilidade não pode ser confundida com obrigação e com prisão. Então, esse é um ponto também importante da gente ir distinguindo, sabe? Até que ponto as coisas que eu preciso fazer, eu estou enxergando elas como liberdade ou como obrigação? Eu estou enxergando elas com prazer porque estão associadas a coisas importantes para mim? Ou eu estou vendo como prisão? E até que ponto eu tô buscando a melhor forma de cumprir as minhas responsabilidades. Então, é isso daí que vai distinguindo o que é liberdade e o que não é. Então, é possível eu me sentir livre, mesmo tendo responsabilidades a cumprir? E aí eu digo que sim.
Então, liberdade para mim é quando eu consigo ser eu mesma. Agora, para eu ser eu mesma, eu não posso estar no ego, porque o ego é quem eu acho que eu sou. Por muito tempo, eu achei que eu tinha que ser uma líder de um determinado jeito enquanto eu trabalhava lá na Dell, sabe? Rosanara também, Rosângela, Lulu Góes, olha só quanta gente aí, que coisa boa, que coisa boa. Então, por muito tempo eu achei que eu precisava ser uma líder de um determinado jeito, que eu achava que era o que a empresa esperava de mim. Quando eu quero me comportar de um jeito que eu acho que é o que esperam de mim, eu não estou sendo eu. Eu não estou sendo eu mesma. Uma coisa é eu modelar comportamentos. É importante ser pontual, é importante ser atenciosa com as pessoas. Eu posso ir modelando, eu posso ir tirando todas essas cascas que me impedem de ser eu mesma. Mas eu não posso confundir, sabe? Quem as pessoas esperam que eu seja com quem de fato eu sou. E aí, às vezes, o que acontece? Eu tenho uma falsa ideia de quem eu sou. Então, daqui a pouco eu posso dizer assim, eu sou extremamente atenciosa, mas de repente, para determinadas pessoas, eu não sou tão atenciosa assim. Então, essa pessoa não vai me ver como atenciosa, mas eu posso ter uma falsa impressão de que eu sou atenciosa com todo mundo. Então, é importante a gente saber esses três níveis. Quem eu sou de fato, quem eu acho que eu sou e como é que as pessoas estão me enxergando. Por quê? Porque o ego é o que me separa das outras pessoas. O ego é o que me faz um ser diferente das outras pessoas. Mas eu preciso perceber que existe aqui uma essência. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. Está fazendo sentido até aqui? Karine também, que bom te ter por aqui. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo até aqui? Esses três níveis, essas três camadas, quem eu sou de verdade, essa é a minha essência, quem eu acho que eu sou. Então, às vezes, eu acho que eu me identifico com a personagem que eu estou representando. Talvez quando eu faça a live eu seja ligeiramente diferente, se eu estou com meu filho, se eu estou com uma amiga, é possível que eu seja diferente. O que eu venho trabalhando quando eu estou dando aula, é possível que tenha ligeiras diferenças, né? Agora, quanto mais eu sei, tá fazendo sentido, coisa boa. Quanto mais eu sei que existem papéis que eu desempenho, isso acontecia quando eu trabalhava, e principalmente no trabalho, porque os grupos, eles tendem a querer que as pessoas entrem em determinados padrões, entrem em determinadas caixinhas. Gisele também, que coisa boa de ter por aqui. Os grupos querem que a gente entre nas caixinhas. Por quê? Porque é mais fácil prever o que vai acontecer. Agora, nenhum ser humano é igual ao outro. Como é que eu vou querer prever? Hoje em dia, as empresas mais avançadas, elas já estão olhando para a diversidade. Por quê? Porque a diversidade é que traz modelos mentais mais criativos, né? Nas bolhas, exatamente. Vai se formando essas bolhas. Agora, o que acontece? Como é que eu vou inovar se eu tenho um pensamento viciado? Não vou conseguir inovar, né? Então é importante ter esta diversidade, é importante valorizar as pessoas pelo que elas são, porque cada ser é único. Cada ser traz um conjunto de talentos. Então aí eu já te pergunto, você tem consciência dos talentos que você tem? Você tem consciência dos teus talentos? Então já coloca aí nas tuas anotações. Quais são os meus talentos? Essa é a primeira pergunta que vai ser importante você responder. Por quê? Para você perceber que talentos esses são de verdade, parte de quem eu sou, ou eu estou com uma visão ligeiramente deturpada de quem eu sou. Aí, na conversa com as outras pessoas, é que eu consigo saber exatamente, isso aqui é um talento meu ou não? E muitas vezes a gente não enxerga alguns talentos que a gente tem. As pessoas de fora enxergam melhor do que a gente, porque a gente já desenvolveu aquele talento e a gente ainda não percebeu. Isso eu noto às vezes com os meus alunos no inglês. Não, porque eu não falo inglês. E aí a pessoa se solta e começa a falar. E eu digo assim, mas você está falando inglês.
Então a pessoa ainda tem a visão de como ela era antes dela se desenvolver. Isso é ego, ou seja, que me impede de ver quem eu sou de verdade, que impede de ver as coisas como elas são. Quando eu consigo enxergar sem as lentes do ego, as relações ficam mais transparentes, as conexões se aprofundam, né? E eu consigo trazer o meu melhor, eu consigo ajudar que as pessoas tragam o melhor delas também. Isso eu tô falando não é só de mim, tô falando de todos nós, né? Podemos dizer que a diversidade é a liberdade propriamente dita. Exato, exato. Por quê? Porque a liberdade de cada um ser como é, né? De cada um ser como é. Se eu tô com todo mundo. Bora lá! Voltou. Travou aí, né? Aqui também ele sinalizou para mim que tinha travado. Espero que tenha voltado. Aí me sinalizem aí se voltou. Voltou ou não voltou? Espero que tenha voltado. Aqui para mim já está aparecendo normal, mas eu não vi nada de vocês ainda. Vamos ver. Vamos ver. Então, o que o Pedro dizia é que podemos dizer que a diversidade é a liberdade propriamente dita. É porque quando eu tenho esse espaço para ter diversidade, ó, tá caindo, travou, voltou agora? Eu acho que agora é que veio a notificação de vocês que tinha travado, que eu estava desconectada, né? Não tinha aparecido. Estão me vendo e ouvindo bem agora? Estão me vendo e ouvindo bem? Eita, voltou. Ah, obrigada, Marinês. Legal, Lúcia, show de bola. Então, assim, no fundo, os grupos, eles têm que ser dinâmicos. Por quê? Porque quem é que vai determinar a identidade do grupo? É o grupo. Uns vão falar, ouvir, respeitar, aceitar, ceder, pedir o que é importante. Então, essa que é a dinâmica. Essa que é a dinâmica dos grupos, né? Então, qual é um grande desafio da questão do ego? E aí onde começa o ego a entrar com a questão do ser livre, né? As pessoas às vezes confundem o ego com o egoísta. Então são palavras que têm a mesma raiz. Agora, o egoísta é a pessoa que está pensando em si, né? O egoísta é a pessoa que está pensando em si. O ego é essa identificação com quem eu acho que eu sou. É a imagem que eu tenho de mim mesma, tá? E muitas vezes as pessoas têm receio de parecerem egoísta. Por quê? Porque é feio. A gente aprende desde criança, não é feio ser egoísta. Tem que pensar nos outros, tem que fazer pelos outros, né? É o que a gente aprende. E quando a gente aprende isso, a gente cria a imagem idealizada de que eu não quero ser egoísta, eu preciso olhar para as outras pessoas, eu preciso ser bonzinho. E aí, toda vez que eu digo eu tenho que fazer alguma coisa, às vezes me atrapalha de ver quem eu sou de fato, como é que eu estou me comportando de fato. Então, o ego te trava, exatamente, exatamente. Então, o medo de parecer egoísta pode me atrapalhar de eu dizer o que eu quero, de eu me sentir livre para fazer o que eu quero, de eu pedir, sabe? E qual é o ponto, assim, como é que eu vou saber se eu estou sendo egoísta ou eu não estou sendo egoísta? Eu tenho que ter em mente que existem as minhas necessidades, existem as necessidades das pessoas com a qual eu estou lidando. E existe a necessidade desse sistema aqui. Então, assim, na minha dinâmica aqui com meu filho, tem uma dinâmica aqui acontecendo, que leva em conta as minhas necessidades, a dele, o andamento da casa e tudo mais, né? Quando a gente consegue trafegar em programação neurolinguística, a gente chama das posições perceptuais. Quando eu consigo trafegar por essas três, aí a minha chance de olhar o todo e de não estar olhando só para o meu umbigo aumenta. Então, quer sentir, ou seja, se livrar deste medo de ser egoísta, é você conseguir trafegar por essas três necessidades.
as tuas necessidades, a necessidade da outra pessoa e a necessidade dessa relação que se estabelece entre você e a outra pessoa, independente se é um filho, se é um chefe, se é um colega de trabalho, se é esposo, esposa, namorado, namorada, independente de quem é, certo? É essa possibilidade de trafegar pelas três posições. Então, dito isso, tá, eu posso a cada vez expressar o que eu quero, mas eu preciso saber o que eu quero. E nem sempre a gente sabe o que a gente quer. Então agora eu vou entrar nas questões assim de como isso se manifesta, esse ego me impedindo de ser eu mesmo e de me sentir livre, tá? Mas antes disso eu quero comentar uma coisa. Como é que eu sei se eu tô na essência ou se eu tô no ego? E até deixo essa pergunta para vocês, porque eu trouxe a minha resposta. Mas a minha resposta é a minha. E eu quero saber de vocês. Como é que vocês sabem se vocês estão no ego ou se vocês estão na essência? Em quem vocês são de fato? Como é que vocês sabem? Se é que sabem, né? Ou diz qual é a situação, como é que sabe? Ou diz eu não sei. Para eu poder ter um retorno aí de vocês também, né? Que aí agora eu vou entrar nas questões assim, como é que isso se manifesta? Quais são os exemplos que a gente tem, né? Das situações onde a gente acaba, em função do ego, não sendo a gente mesmo. Hoje tá lento de vir retorno. Eu tenho impressão que tá com delay. Entre o que eu falo até chegar aí, vocês responderem chegar aqui, né? Eu acho que... Travou de novo, não? A Lúcia falou que travou. Vão me sinalizando aí. Gente, na semana passada a conexão parece que estava tão melhor do que hoje. Que coisa doida. Então me comentem aí. Como é que vocês sabem se vocês estão no ego ou se vocês estão na essência? Comentem aí para mim. Agora a conexão tá boa. Ah, que bom, que bom. E que assim permaneça, por favor. Obrigada, Pedro. Às vezes na hora de clicar vem a solicitação aqui, né, para participar, né? Mas eu não vou entrar, aceitar ninguém não. Hoje eu vou tocando sozinha mesmo. Então, quando estamos agindo a partir do medo, é ego. O medo é uma das formas de nos levar pro ego. Eu não consigo saber ainda, por mais que eu me conheça. E aí já fica a pergunta, Márcia, também quanto tempo que eu não te via? Brechó Acordes. Então já bota como mais uma pergunta aí nas suas anotações. Como é que eu sei se eu estou agindo no ego ou na essência? Por quê? Porque sempre que a gente faz uma pergunta, a nossa mente vai buscando respostas, tá? Eu vou trazer aqui o que eu percebi em mim, sabe? Quando eu tô na essência, eu tô leve. Eu faço as coisas com mais energia. Então, normalmente, o que me rouba a energia é quando tem alguma coisa que aconteceu e que eu não processei. Então, é como se a minha mente ainda estivesse um pouquinho presa nisso que aconteceu. Às vezes é só uma coisa que acabou de acontecer, né? E eu ainda não soube lidar com aquilo. E muitas vezes é um padrão que vem se repetindo há muito tempo. Então, quando eu percebo assim queda de energia, ou quando eu não tô leve, ou quando as coisas parecem que estão trancando, sabe? A gente pensa, quero fazer isso, que gostaria que isso acontecesse, né? E aí parece que as coisas não fluem tão bem, já é um indício de que eu não tô tão conectada com o todo. Pedro Oliveira, acredito que o ego está muito ligado à competição e medo, enquanto a essência está ligada ao ser natural, espontâneo e sincero. Exatamente. Aí quando a gente é natural, espontâneo e sincero, fica leve, né? E aí a gente tem mais energia, não tô brigando com nada.
Porque até a coisa assim de dizer que eu tô separada do todo, sabe? É uma ilusão. É uma ilusão, porque tudo é energia. Então, vocês estão aqui, a gente tem em algum nível de sintonia de energia, senão vocês não estavam aqui. Então, eu vou percebendo a energia de vocês para ir ajustando o que eu vou falando e vocês vão se conectando também, vão me dando retorno, a gente vai se retroalimentando o tempo todo. Então, nós estamos sempre conectados com o todo, né? Nos que advogados também, seja bem-vindo ou bem-vinda, provavelmente bem-vindo. Então, quando eu tô na minha essência, eu tô leve. Se eu entro na competição, naquela coisa do tenho que, cada vez que eu disser eu tenho que, já desconfia. E aí eu vou falar também um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Eu daqui a pouquinho já vou falar um pouquinho disso. Tem muito assunto para falar, gente, e já são 9h07, mas vai dar tempo de falar tudo que eu quero falar aqui para vocês. Quem for entrando depois, fica até o final, no final vai ter uma surpresa também. Então agora a gente entra na parte assim, como é que isso se manifesta, tá? A primeira coisa é que eu percebo, né, que eu tô no ego também. Mari Gonçalves também, seja bem-vinda. Outra coisa também que eu sei que eu tô no ego é quando eu tô fazendo coisas para causar, para impressionar a outra pessoa, ou quando eu tô fazendo coisas porque eu acho que é o que a pessoa espera de mim. E aí eu não tô natural, espontâneo, que nem o... Acho que é Pedro, né? Tá ali, PDRO, né? Acho que é Pedro. Se não for, me corrige aí. Então, assim, quando eu tô fazendo para causar, para gerar uma impressão, eu quero que a pessoa tenha uma impressão sobre mim, eu tô no ego. Então, é muito mais leve eu ser eu mesma, mas a gente não aprendeu a ser a gente mesma. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente era criança, a gente estava ali espontâneo, alguém vinha, não pode. Não pode sentar de perna aberta, não pode falar não pode, como é que é? Falar de boca cheia, não pode isso, não pode aquilo outro, e a gente foi sendo cerceado. Hoje a gente falou uma coisa, Pedro mesmo, que coisa boa. Não aceitar que errou também, acho que é ego inflado. Perfeito, Brenda, perfeito. Por quê? Porque quando a gente se sente constrangido que errou, já está no ego. Quem se constrange é o ego. A essência, tudo é experiência. Tudo é experiência. Ah, errei. Olha só o que eu posso aprender aqui. Tudo é experiência, né? Então, eu tô gostando dessa interação aqui, tô gostando, tá boa, tá boa. Por que a gente faz as coisas que a gente acha que as pessoas esperam da gente? Porque a gente quer proteção, a gente quer ser amado, a gente quer ser valorizado, sabe? Por isso é que a gente faz o que as pessoas, o que a gente acha que as pessoas esperam da gente. Agora, eu posso mostrar, lembra ali que eu falei, né? Quando eu mostro que eu estou preocupada com as minhas necessidades, com a necessidade da outra pessoa e com a saúde dessa interação com a outra pessoa, né? Aceitação também. A aceitação é aceitar o que é. É aceitar o que é. Aceitar que eu tô no nível que eu tô. Daquele desempenho numa determinada coisa. Às vezes é o inglês, né? Ou pode ser desempenho de qualquer coisa que a gente esteja aprendendo a fazer. Eu, para gravar vídeos, eu ainda me tranco um pouquinho. Não sou totalmente natural quando eu vou fazer vídeo. Live eu já me sinto mais à vontade. Então, agora, se eu cometer um erro aqui, daqui a pouco eu vou fazer algum erro de concordância, eu não vou lembrar o nome de alguém. Bel Clay, quanto tempo? Não vou lembrar o nome de alguém, né? E aí, se eu ficar constrangida com isso, foi ego ali, sabe? Por quê? Porque o certo é lembrar o nome de todo mundo, o certo é falar corretamente, o certo é isso ou o certo é aquilo. Certo para quem? Pode ser o ideal, mas será que eu já estou pronta para ter aquele ideal? Então, em algum momento eu cheguei a falar, eu cheguei a gravar vídeo falando do perfeccionismo.
Por quê? Para trocar o perfeccionismo por eu vou fazer o melhor, o capricho. Eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu já tenho. E vou valorizar aquilo dali, tá? Deixa eu ver ali que a Brenda falou, acho que não fui clara, digo aceitação dos outros, exato. E o mais legal, Brenda, é que quando eu aceito o outro acaba me aceitando também. Nunca estarei pronta, nunca estará pronta para quê, Mari? Me conta, nunca estará pronta para quê? E no fundo, assim, tudo que eu disser vai acabar acontecendo. Então, se eu acreditar que eu nunca vou estar pronta, é isso que vai acontecer, né? Olha, Lúcia, quando você se sente livre para conseguir fazer o que quer, independente da outra pessoa, e aprender a dizer não, acordar a hora que quer, almoçar se quiser, fazer o que quer na hora que quer, independente. É isso aí. Giovana, também seja bem-vinda. Isso é liberdade, isso é liberdade. E qual é o ponto aí? Eu vou equilibrando com as necessidades das outras pessoas, né? Para ser 100% para os outros. Então, ali, deixa eu ver aqui, Mari. Então, nunca estarei pronta para ser o 100% para os outros. Exato, porque a gente não tem que nada. A gente não tem que fazer nada. Então, eu ia falar disso um pouquinho mais adiante, mas eu já vou adiantar e já vou falar agora. A gente aprende tanto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter boa nota, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer pós-graduação, tem que isso, tem que aquilo, tem que casar, tem que ter casa própria, tem que ter filho, tem que. Por quê? Porque a gente está comprando o padrão dos outros. Por quê? Porque a gente quer ser aceita, né? A gente quer ser aceita. Demorou, mas aprendeu. E o bom é que aprendeu. E agora já está na fase de ensinar para as outras pessoas também, né? Com a tua bagagem, Lúcia, tinha que estar fazendo live aí também. Qual é o ponto aí? A gente compra os padrões dos outros. E aí, quando a gente compra os padrões dos outros, a gente está tentando se enquadrar, está tentando entrar numa caixinha e que às vezes a caixinha a gente não cabe lá. Por quê? Porque a gente nasceu para criar a nossa própria realidade, né? Então, qual é o ponto ali? A gente fica muito no tem que isso, tem que aquilo outro. A gente esquece o que a gente quer. E como é que a gente sabe o que a gente quer? É quando o nosso sistema todo vibra, sabe? Sabe quando você começa um relacionamento que você está apaixonado pela pessoa? Sabe aquela sensação? Por quê? Porque você está olhando e tá dizendo assim, nossa, alguém está me enxergando e eu sou o máximo para essa pessoa é o máximo para mim. Olha que coisa bacana, não é? O que tem em jogo aí? O que está em jogo aí? Você está acessando o que você quer, sabe? Você está acessando o que você quer. Agora, entre o que eu quero e o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, existe uma interseção, né? Se eu não enxergo, se eu estou fazendo as coisas e não consigo ver o porquê que eu estou fazendo aquilo que tem a ver comigo, eu não vou ter prazer. E eu vou me forçar a cada vez mais fazer o que eu tenho que fazer e não o que eu quero fazer. E aí eu estou me encaixando no modelo dos outros e não indo para minha essência. Lembra que eu falei que a liberdade para mim é conseguir fazer o que eu quero e é ver também essa interseção. Se eu estou fazendo coisas que eu tenho que fazer, mas no fundo eu não quero, opa, eu vou deixar de fazer isso, vou delegar para alguém que gosta de fazer aquilo, né? Isso é uma parte importante. Deixa eu ver aqui que teve um comentário aqui bem comprido da Lúcia, não, da Brenda. Não precisamos ser aceitos seguindo padrões e etc. Precisamos fazer a nossa história e não tentar seguir a história do outro. Mas não é fácil, mas reconhecer isso é um degrau para subirmos. Exatamente. Tem na Bíblia, né? Acho que foi Jesus que falou isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque onde eu sei o que está acontecendo de fato, eu não estou mais no ego, aquela ilusão de que eu sou isso ou eu sou aquilo, né? Eu estou indo para os fatos mesmo, né? A vida é bela, a vida é bela. Isso aí, Lúcia. O propósito. E este propósito é a gente se alinhar
com esse todo. Olha só, né? Se todas as pessoas conseguirem perceber suas necessidades, perceber as necessidades das outras pessoas, falar abertamente sobre o que precisa, sobre o que a outra pessoa precisa, negociar, né, um com o outro, olhando o lado dos dois, as negociações ganha-ganha, e ajudar o outro a crescer. Olha que mundo maravilhoso que a gente vai viver, né? Pode me chamar de utópica, de sonhadora, mas eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, que é possível. Então, é a gente ir gerando liberdade nas pessoas. Lógico, liberdade com respeito, né? Liberdade com respeito. Mas a gente ir nessa relação de liberdade, né? Ir nessa relação de liberdade. Sabia que a Rosângela ia botar a frase correta. Conhecereis a verdade vos libertará. E assim quem andava em trevas jamais andará. É bem isso. E a leitura que eu faço dessa questão das trevas é a escuridão da ilusão, né? E aí fica, assim, eu me sinto pequeno, né? É como se eu estivesse na minha sombra e não na minha luz, né? Então, falei como é que eu sei, né? Então, falei da questão do foco para causar, né? Fazer o que eu acho que a pessoa espera de mim, né? Por quê? Para ganhar proteção e amor. Os padrões externos, pelo mesmo motivo, a luz do conhecimento, exatamente, a luz do conhecimento. Dos padrões externos, eu vou tentar me encaixar no padrão dos outros. Então, tem uma frase, eu até usei essa frase na semana passada, na live da semana passada, que diz assim: a gente passa muito tempo trabalhando no que não gosta, para ganhar dinheiro, para comprar o que a gente não precisa, para impressionar pessoas que não são importantes para a gente. Então, assim, menos. E uma das coisas que a pandemia trouxe também foi isso, né? Não precisa mais de tanta ostentação. Ainda tem muita gente ostentando aí, cada um com a sua verdade, cada um com a sua realidade, né? Agora, o que é essencial? Então, assim, na linha aí das perguntas que eu sugeri de você anotar para se fazer, né? O que é essencial para mim? O que é inegociável para mim? O resto talvez seja supérfluo. Supérfluo. E aí, quando você vai para o essencial, tem muita gente, por exemplo, que já está num emprego que já não está mais gostando e não tem a coragem de ir para outra coisa. Por quê? Porque só pensa no que vai perder e não pensa no que vai ganhar, né? Então, a gente precisa também perceber o que a minha alma está pedindo. Eu, há muitos anos atrás, eu fiz uma transição bem pesada, porque foi largar uma multinacional. A Fê também tá aí, coisa boa. Largar uma multinacional para poder fazer uma transição para trabalhar por conta própria, e mais do que isso, largar a informática para trabalhar com desenvolvimento humano, uma coisa totalmente diferente. Então, eu dei um giro de 180 graus. Então, se hoje eu consigo experimentar mais liberdade do que eu experimentava, é porque eu tive essa coragem de dar esse salto. Por quê? Porque eu vi que o que tinha lá fazia o meu coração vibrar mais. Tá aqui na live hoje é muito mais prazeroso do que virar uma noite trabalhando, fazendo implantação de sistemas, que muitas vezes eu virava, ou ficava no trabalho até tarde, né? Isso mesmo, a pandemia nos ensinou a ler pelo olhar, exatamente, mas com máscara não dá mais para ver o rosto, né? Às vezes a gente mal consegue ouvir o que a pessoa está dizendo, abafada pela máscara. Tem que olhar olho no olho, tem que olhar olho no olho. E que a gente consiga se olhar olho no olho no espelho também, né? Porque o nosso espelho diz muita coisa sobre a gente, né? E às vezes a gente naquela correria doida nem parava para se olhar no espelho, né? Precisa se olhar no espelho, sim, ter esse tempo com você mesmo, né? Então, como é que a gente sabe, né, que a gente tá preso no ego e que não está sendo totalmente livre? Esse foco para impressionar, né? Era o primeiro. Eu estou seguindo padrões externos, eu estou tomando as minhas decisões baseadas em padrões externos e modelos externos. O terceiro, eu não sei o que eu quero. E aí fica difícil decidir. Então, assim, sou eu quem escolho onde é que eu coloco o meu tempo, o que eu faço, né, da minha vida. Se eu não sei o que eu quero, por que eu não sei o que eu quero? Não sei o que eu quero, porque
eu tô tanto tempo no tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquilo outro, que eu não paro para acessar o que eu quero de fato. E aí muitas vezes a gente vai se encolhendo, a vida vai perdendo a graça, a gente vai sentindo menos energia. E é uma tríade, né? Então, entre o que eu tenho que fazer, né? O que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, e tem a outra dimensão ali, o que eu posso. Então, muitas vezes eu quero fazer algo, mas eu acho que eu não posso. Será que eu não posso mesmo? Será que não é só uma crença que está me impedindo? Então, por exemplo, imaginava, eu não posso ficar sem salário no final do mês. Se eu continuasse pensando dessa forma, se eu continuasse acreditando nessa crença que eu tinha, eu não teria ido para trabalhar por conta própria. Se eu achasse que eu não poderia trabalhar sozinha, eu não teria largado uma escola de programação neurolinguística para criar o English Experience, eu não estaria aqui, né? Então eu precisei ir me libertando de algumas crenças que diziam que eu não podia isso ou não podia aquilo, certo? Então aí eu fui focando, tá, o que eu posso fazer então? O que eu posso fazer para chegar onde eu quero chegar? No início eu cheguei a pensar que estava ficando meio surda. Eu imagino que seja da pandemia, né, Rosângela? Imagino que seja da pandemia. Ah, entendi. Porque a pessoa com máscara a gente não consegue ouvir. Entendi. É porque, no fundo, a máscara bloqueia e a gente está acostumada a fazer leitura labial. E a gente nem se dá conta que está fazendo leitura labial. Aí com a máscara não dá nem para fazer leitura labial, né? Então é essa tríade que a gente precisa ter consciência. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer, ou porque eu quero fazer, ou porque eu tenho e quero. Ou mais, se eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu vejo valor nisso e eu posso fazer, pronto, eu estou ali naquele meio dessas três dimensões, né? Quando eu me dei conta dessa tríade, né? O que eu quero, o que eu tenho que fazer e o que eu posso, a vida foi ficando mais prazerosa para mim. Por quê? Porque eu fui vendo, tinha muita coisa que eu dizia, eu tenho que fazer isso. Aquilo vinha com peso. Lembra que eu falei que liberdade é leveza, né? Aquilo vinha com peso. Quando vinha com peso, eu dizia assim, que saco, não quero fazer, sabe? Daqui a pouco eu me dei conta assim, eu falei assim, mas eu não tô fazendo porque eu tenho que fazer. Eu tô fazendo porque eu quero fazer, sabe? E às vezes acontece, tem coisas que são menos prazerosas. Mas quando eu me dou conta que aquela coisa menos prazerosa, por exemplo, pagar conta não é prazeroso, né? Mas quando eu penso, puxa, mas se eu estou pagando conta, significa que eu usufruí disso, de algo que eu quis lá no passado. Ah, legal. Então, pagar a conta é parte do processo. Então, é tudo a forma como a gente enxerga. Então, a gente vai procurando se manter o máximo possível ali naquele meio. Ressignificar o tem o quê? Exato. Então, a outra pergunta aí, que já para anotar aí na listinha de perguntas de vocês, eu tô fazendo o que eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu tô com foco nas coisas que eu queria fazer, mas eu não posso? Ou eu tô buscando formas de fazer o que eu achava que eu não podia fazer? Buscar outras formas, não posso talvez fazer desse jeito, né? Não posso agora na pandemia, né? Não posso sair para qualquer lugar. Ok, mas eu posso conversar com as pessoas que eu quero conversar à distância? Posso. Estou aprofundando algumas conversas com pessoas à distância? Tô. Então, se eu ficar com foco no que eu não posso, eu me frustro. Se eu conseguir colocar o foco, tá? Como é que eu consigo fazer isso que eu quero fazer de uma outra forma? Pronto, aí eu me sinto livre, né? Esse significado tem que, já vimos, passei por essa fase igual a sua há anos, mas não tive a sua coragem. E sempre é tempo, né? E sempre é tempo. E isso é bacana da gente perceber também, sabe? A gente tá sentindo os padrões uns dos outros. E às vezes o nosso papel na humanidade neste momento é ir até um ponto para que quem vem depois da gente possa já tomar o que a gente está como base e a partir dali superar a gente. Então, parte do fazer lives também é isso. Deixa eu compartilhar esse conhecimento para essa galera voar
mais rápido do que eu consegui, sabe? Se vocês conseguirem trilhar a liberdade de vocês mais rápido do que eu trilhei, nossa, já está valendo, já está valendo. E este compartilhar de conhecimento, né, das experiências, das vivências que a gente teve, ele é maravilhoso. Por quê? Porque aí a gente está espalhando essa liberdade. Marcos, também seja bem-vindo. E o outro ponto ali que a gente sabe que tá no ego, não está sendo livre, é quando a gente entra no piloto automático. Quando a gente entra no piloto automático. E às vezes esse piloto automático são alguns no livro do Prem Baba, esse livro aqui, Propósito, ele fala dos amortecedores. A gente entra nesses amortecedores. Se eu estou muito desconectada de mim, a dor dessa desconexão é tão grande que às vezes eu preciso me distrair, sabe? Ou é um jogo, ou os vícios, né? Então tem gente que é com a comida, com o lazer, né? Sexo, trabalho, né? Que mais? Atividade física. Tem muita gente que está na academia direto e que aquilo dali está sendo como vício, para fugir de alguma outra coisa. Então, o piloto automático e os vícios são mais um indício de que a gente está desconectado da nossa essência, que a gente está preso no ego. E aí a gente acha que a gente está sendo livre. Ah, eu sou livre para jogar joguinho a hora que eu quiser. Mas será que eu estou a serviço da minha missão? Né? Que frase! Qual delas? Me diga, Brenda. Qual delas? Agora fiquei curiosa. No outro dia, a Rita que falou, né, que teve uma frase que eu falei na live que marcou, e ela depois não conseguia lembrar. Então, bota aí qual foi a frase que eu falei. Então, a questão aí é, sou eu quem escolho. Sou eu quem escolho o tempo todo o que eu quero. E quando eu percebo que sou eu que estou escolhendo, eu é que estou no comando, se desconectar de mim. Eu perdi ali qual foi a frase propriamente dita. Então, quando eu percebo que sou eu quem escolho e eu faço escolhas baseadas na realidade, na vida que eu quero para mim e aceito a realidade como ela é. Porque quando eu aceito a realidade como ela é, aí sim é que eu posso mudar a realidade. Aí sim é que eu posso mudar a realidade, né? Como é que quais são as chaves então, né? Quais são as chaves aí para gente virar esse jogo, né? A primeira delas é a autoconsciência. A autoconsciência, ou seja, quanto mais consciente eu tô dos meus processos, do que eu tô sentindo, sabe? Mais fácil fica de eu conseguir lidar com isso. E ficar nos vícios, comida, trabalho, etc., isso é real demais. Às vezes nem percebemos, exatamente. Às vezes a gente faz o que tem que ser feito, né? E a gente se desconecta da gente. Tem uma outra, não tinha planejado de falar nisso não, mas eu acho que cabe aqui. Eu gravei um outro vídeo, tá no IGTV, onde eu falo das 5 energias. Então eu preciso sonhar, eu preciso imaginar que realidade, que futuro é esse que eu quero para mim. E eu vejo, e é um futuro que não é só o que eu quero para mim, não. Que eu quero para a humanidade, sabe? Das pessoas conseguirem olhar umas para as outras e conseguir lidar com as necessidades um dos outros de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa, de uma forma saudável e que todo mundo esteja evoluindo, né? Então eu preciso sonhar, eu preciso planejar. Como é que eu vou fazer isso? Parte do meu plano de construir esse mundo que eu quero é fazer live, né? Parte do meu plano aqui. Mas não adianta só planejar, ia ser tão legal fazer live para poder chegar nesse futuro e aí eu não entro em ação. Então eu preciso entrar em ação. Agora eu preciso observar, tá, mas será que só fazer live é suficiente? Será que eu não preciso fazer outras coisas também? Será que eu vou ter que me aventurar pela política? Acredito que não, né? Acredito que não. Mas será que é suficiente esse plano aqui? Então eu preciso fazer essa observação para ver se as ações que eu estou tomando, se elas estão alinhadas na construção desse futuro que eu quero. Eu preciso fazer essa observação, essa avaliação. E eu preciso também contemplar.
É aquele momento assim de não quero fazer nada, eu quero aqui curtir, olha que pôr do sol lindo, olha que árvore maravilhosa que tem ali. Ah, eu tô com saudade de ir pra cachoeira, vou fazer alguma trilha aí pra ir pra cachoeira, sabe? Curtir as pessoas que são importantes pra gente. É só contemplação. Então eu preciso ter esse equilíbrio entre todas essas energias. Quando eu passo tempo demais ou tempo de menos em alguma delas, pode ter certeza que a minha motivação vai cair, meu nível de energia não vai estar equilibrado. Então eu preciso dosar qual delas será que eu estou passando tempo demais ou qual delas será que eu estou passando tempo de menos, né? Então, então uma das chaves é essa autoconsciência do que eu quero e que escolhas que eu estou fazendo. Essas escolhas estão alinhadas na construção disso que eu quero para mim, né? A outra, a escolha que eu estou fazendo agora está alinhada com a minha verdade? Às vezes a gente vai pelo que é conveniente. Às vezes é mais conveniente a gente comer um docinho, sabe? E eu sei que não vai me fazer bem, às vezes é mais conveniente. Ou então eu vejo alguém fazendo alguma contravenção, é mais conveniente eu ficar calada, não falar nada, né? É mais conveniente, às vezes, eu não me posicionar numa discussão que surja na internet, por exemplo. Mas será? É mais conveniente, mas será que está alinhado com a minha verdade? Será que isso está ajudando a eu construir esse mundo que eu quero para mim, né? Então eu fazer essa pergunta, essa escolha que eu estou fazendo agora, ela está alinhada com a minha verdade e se manifesta no corpo. Quando não está, parece que a gente se contrai. E quando a gente supera, sabe, essas barreiras, esses entraves, a gente cresce, aí a gente fica mais leve também, né? Terceira chave que eu trouxe aqui é autorresponsabilidade. Não adianta ficar dizendo assim, mas eu comi ali a guloseima ali porque não sei quem comprou aqui para casa. Ok, mas o fato de ter aqui em casa significa que eu preciso comer? Não, né? Autorresponsabilidade. Por causa da pandemia, isso, aquilo, outro. Não, tá travando? Opa! Ângela, super profundo, colocar toda essa nossa potência energética em ação. Exatamente, Rosângela. É a gente conectar com essa verdade. A gente tem uma capacidade infinita, desde que a gente não se limite. Tudo que acontece que me trava é para eu extrair algum aprendizado para eu poder crescer, né? O que já vai o gancho com a quarta chave que eu falei, né? Que é o que eu tenho para aprender. Então, a gente vai se deparar com situações, a gente vai dizer assim, gente, mas tá pesado isso daqui. Terça-feira foi um dia que estava super pesado e eu não estava lendo notícia do que estava acontecendo no país. Sem saber de nada, eu estava sentindo que estava pesado. Estava pesado para mim. E eu falei, tá, mas o que tem aqui? O que tem aqui para aprender? Sabe? E o que tinha ali para mim naquele momento para aprender naquela terça-feira é, Ângela, você está com o teu campo mais aberto do que você está se dando conta. Guarda um tempinho para você. E aí foi o que eu fiz, eu me recolhi um pouquinho mais na minha terça-feira para eu conseguir perceber, né? Acho que o meu aqui está. A tua internet talvez que estivesse travando, não sei. Então, assim, a cada momento, sabe, de desafio, o que eu tenho para aprender aqui? Porque quando eu pergunto o que eu tenho para aprender, eu abro espaço para expandir a minha consciência, para expandir a minha percepção. Aí eu tô saindo do ego. O ego é o que acha que sabe o que está acontecendo, sabe o que vai acontecer, sabe como fazer. Carla, também seja bem-vinda. O ego é o que acha que sabe, né? Tá ótima a transmissão, tá? Que bom que agora ficou boa, deu umas falhadinhas e agora se estabilizou, né? Então, essas são as 4 chaves. Autoconsciência do que eu quero, das escolhas que eu estou fazendo,
A escolha que eu estou fazendo agora está alinhada com a minha verdade, com a minha essência. Aí eu preciso saber quais são os meus valores, né? O que é importante para mim. Terceiro, autorresponsabilidade. Não adianta eu ficar botando responsabilidade nos outros. A responsabilidade é toda minha, tudo que acontece comigo. Mesmo que seja algo que alguém fez. Se aquilo está me incomodando, tem algum aprendizado naquela situação. Aí é a quarta chave. Então essas são as 4 chaves. Fez sentido o que eu falei aqui? Gerou reflexão aí para vocês? Gerou expansão? Gerou movimento aí dentro? O que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam algum print. Eu ainda não descobri como é que eu tiro esses comentários aqui. Não descobri ainda como é que eu faço para desabilitar. Eu acho que é aqui em cima. Não sei como é que desabilita os comentários. Sim, muito sentido. Bacana. O que eu vou pedir para vocês fazerem um print e compartilha no stories de vocês. E me marca, sabe? E diz ali assim o porquê que valeu a pena estar aqui. Se faz sentido, faz sentido. Eu adoro essa frase. Se faz sentir, faz sentido. Compartilha nos stories de vocês e diz ali, me marca e diz por que valeu a pena. Por que valeu a pena estar aqui assistindo essa live até o final. Lógico que tem a surpresa, né? E a surpresa vai ser assim, quem fizer o stories, me marcar e botar ali por que valeu a pena, eu vou mandar o link de um vídeo que ela fala, é um vídeo do TED, é um vídeo em inglês, mas o TED é bacana porque você pode escolher ali outras línguas também, que é The Art of Being Yourself. The Art of Being Yourself. Então, a arte de ser você mesmo, né? Se faz sentido, sim, fez muito sentido, Giovana. Eu sempre me pergunto numa situação difícil que eu ainda não aprendi. Perfeito, Giovana, que legal, que legal. É por aí. Meu cérebro, que legal. Então façam aí o print e aí quem me marcar, depois eu vou mandar o link desse vídeo no TED, The Art of Being Yourself. Muito bacana o vídeo, muito bacana mesmo. E que mais aqui que eu tinha para comentar? E aí, assim, se você tem interesse em participar ou do Master Flow in English para empreendedores que já falam inglês e que querem desenvolver a fluência, que querem ter chances, oportunidades para conversação, me manda uma mensagem. Ou se você quer participar da próxima edição do Journey to Flow, que vai começar lá em agosto, me manda uma mensagem também, porque aí eu já vou movimentando essa lista de pessoas interessadas e aí você vai ser um dos primeiros a saber quando eu começar a divulgar o Free to Flow, que é o programa gratuito que antecede o Journey to Flow, tá? E tinha mais uma coisa que eu ia comentar aqui, que agora eu esqueci. Enfim, faça lá o print, compartilhe com outras pessoas também. Lembrei o que era. Você gostaria que eu falasse sobre esse conteúdo de novo na semana que vem, somente em inglês? Porque aí você já vai ter percebido isso. Não vai ser igual, porque nunca é igual, essa interação aqui não é igual, né? E toda vez que a gente fala, a gente acaba trazendo outros exemplos. Você gostaria de ver este conteúdo totalmente em inglês para ir acostumando aí o listening? Porque aí a ideia eu vou fazer de vez em quando lives 100% em inglês. Por quê? Para poder atender às pessoas que já falam, sabe? Que já falam, que já conseguem ouvir, para que elas tenham oportunidade também de praticar o listening. Tá tendo pouca resposta. Não sei se vai ser esse tema, não. Eu acho que quando eu fizer a live 100% em inglês, vai ser um outro tema, então. Então, vamos lá. Agradeço a presença de cada um de vocês, de coração, porque só faz sentido para mim. A Magali está dizendo yes. Opa, se já tem um topando, para mim já está valendo. Aí a gente passa esse conteúdo de novo na semana que vem, em inglês, né, porque você já pegou esse conteúdo. E
Então, faz ali o print, me marca e agradeço de coração. Só faz sentido eu estar aqui se faz sentido para vocês ouvirem o que eu tenho para dizer, né? E me dá força também para eu saber que eu estou no caminho certo, que valeu a pena a transição que eu fiz há quase 11 anos atrás. Esse tema é sensacional, queremos bis. Ainda mais tu, né, Marinês, que foi que colocou ali na caixinha, ego é o que me impede de... Ego é o que eu acredito que impede de ser livre. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Me ajudem a divulgar esse trabalho aqui, essas lives. Toda quinta-feira tem live. Nos vemos na semana que vem, tá bom? Beijo grande. Até semana que vem. Fui!